Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo sobre o Vasco. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero pedir licença para falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal. Amanhã tem Liga Europa, o Sevilha encara a Juventus, estão pagando 2,45 na vitória do Sevilha, 3,30 no empate, 3,24 na vitória da Juve. Tá aqui, ó, link no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir aquela janelinha para você me ajudar fazendo o cadastro. Código promocional do Cerrado, confirma o cadastro, você já me deu a força. Aquele que quiser fazer a fezinha, o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, nos últimos vídeos a gente veio com um clima meio carregado, né, com as notícias ruins com relação à gestão, à SAF, aos atrasos nos compromissos, aos repasses, com ameaça de times de ir à FIFA denunciar o Vasco, né, de ameaça de empresário do André Santos de ir à justiça para cobrar do Vasco. Enfim, um monte de notícias aí que deixa o torcedor entristecido. E agora eu vou tentar falar um pouco de futebol nesse vídeo, porque a gente tem jogo no sábado, né? A gente cai no São Paulo na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30, lá no Morumbi. O setor que é destinado para a torcida do Vasco parece que esgotou os ingressos. É uma informação extraoficial ou teve problema no site que distribui os ingressos. Mas o certo é que teremos casa cheia para essa partida contra o São Paulo, que está jogando agora contra o Sport na Copa do Brasil, empatando em 0-0 no intervalo no primeiro tempo, né? E o São Paulo, desde que chegou o Dorival Júnior, é um time que se ajustou, se acertou e junto com o Fortaleza, que são os dois próximos adversários do Vasco, o Vasco sai para pegar o São Paulo e o Fortaleza, são as duas melhores defesas do Campeonato Brasileiro, né? Em 6 jogos tomaram apenas 4 gols. Tá bom para você? Nós temos o time que menos cria oportunidades, ou o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. E jogadores que têm dificuldade em fazer gols no Bahia, no Santos, no Curitiba. Vai ser complicado esses desafios, mas se tem alguma coisa que a gente pode se agarrar, é que o Vasco, dos pontos que conquistou, dos 6 pontos, 5 foram como visitante, né? Como mandante, o Vasco fez 3 jogos, 1 ponto só, contra o Palmeiras no Maracanã. Derrota para o Bahia e para o Santos em São Januário. 3 jogos como mandante, apenas 1 ponto. Aí tem os 3 jogos como visitante, 5 pontos. Vitória em cima do Atlético Mineiro na primeira rodada, empate contra o Fluminense, que era o mandante, e empate contra o Curitiba, que também era o mandante. Então o Vasco vai para esse desafio com um desempenho melhor jogando fora de São Januário. Não sei se é circunstância, se é coincidência, ou se o time realmente está sentindo a pressão de jogar com o torcedor, que eu acho que não deveria. O torcedor apoia, o torcedor empurra até onde que dá, né? Depois é lógico que há cobranças, né? E jogadores que vêm com bagagem, como o Pedro Raul, como o Jair, como o Léo Pelé, como o goleiro lá, o que estava na França, o Léo Jardim. Então, Pumita, jogador de seleção, o Piton do Corinthians, jogadores acostumados com pressão. Se tem alguém aí que eu acho que não é acostumado com pressão, é o técnico Barbieri, que é inclusive o técnico mais novo do Campeonato Brasileiro. Eu acho de uma sacanagem o que estão fazendo com a molecada da base do Vasco, né? A molecada da base ou molecada oriunda da base do Vasco. Ninguém aí que apoiou essa venda do Vasco imaginou que a gente ia depender de tantos jogadores oriundos da base no time titular. Cerca de 50% do time hoje em campo é quase formado por jogadores do Vasco. Você pega lá o Rodrigo, o Barros, o Marlon Gomes, o Eginaldo, o Gabriel Peck, o Figueiredo, o Eric Marcos, tá voltando agora o Riquelme. Esses jogadores, eles não deveriam ser responsáveis ou protagonistas no Campeonato Brasileiro. É por isso que é importante trazer grandes contratações, jogadores mais cascudos, porque aí você vai lançando jogadores, coloca 2 moleques da base ali,
num clima melhor, com os jogadores de referência dentro de campo, para você não jogar os moleques na fogueira, meter 5, 6, 7 jogadores oriundos da base para resolver o problema do Vasco no Campeonato Brasileiro, é de uma sacanagem com os moleques, né? Porque isso acaba queimando, né? O torcedor começa a xingar os garotos que ainda estão num processo de transição e eles são queimados, jogados na fogueira, de uma maneira muito amadora, inclusive. O Figueiredo, por exemplo, um jogador que se destacou jogando como centroavante, era o cara que era para estar lá disputando a vaga com o Pedro Raul, é usado como volante, é usado como lateral, é usado como ponta esquerda, é usado como ponta direita, é usado como meia, só não colocaram ele de zagueiro e goleiro, o resto ele já fez de tudo nesse time. Então, e tem muita gente que xinga o jogador, que é polivalente, e aí a gente mete porrada, um moleque desse sai, arrebenta em outro time, e a gente não sabe por quê, porque o processo está errado, né? Então é uma sacanagem que estão fazendo com essa molecada. Houve cobrança no CT do Vasco, fizeram uma reunião, os executivos, junto com o Abel Braga, cobraram a comissão técnica, os jogadores, um desempenho melhor, saber o que está acontecendo com o elenco, enfim, vamos ver se agora a gente consegue ver pelo menos um futebol decente. Eu estava aqui pedindo, assim, olha, eu não quero nem ver futebol decente, já nem tenho esperança de ver o time jogar bem. Se trouxer os pontos, já tá valendo. Aí a gente fala, porra, tá complicado. Aí se for lá e perder, mas jogar bem, pelo menos a gente vê uma luz no fim do túnel. A gente não consegue ver nem jogando bem, nem conquistar os pontos. Tá complicado. Tá muito complicado. Então tá aí as notícias também de que o Vasco pode mudar o esquema e pode ter muitas caras novas como titular nesse jogo do São Paulo. São Paulo que deve fazer rodízio, né? O Dorival tem feito rodízio, deve poupar alguns jogadores por causa da Copa do Brasil, mas isso também nem é notícia boa para o Vasco, seja reserva, seja time desfalcado, seja suspenso, seja time que não pontua há muito tempo, atacante que não faz gol há muito tempo. Toda vez que a gente encara esse tipo de situação, o Vasco se dá mal, né? O Vasco pode ter algumas caras novas no time, como eu falei, e algumas dessas caras como titular pode ser o Orediano, pode ser o Eric Marcos, dois jogadores que têm entrado e agradado no segundo tempo quando o Vasco vai para o abafa. Pode ser o Capasso no lugar do Bambu, o Bambu que tem falhado demais. É um erro do Vasco no sistema defensivo e eu não vejo ninguém questionar isso nas coletivas. É o espaço que a zaga do Vasco está dando para os atacantes adversários. Pega o jogo do Vasco e Atlético Mineiro, o primeiro gol que o Atlético faz no primeiro tempo. O jogador recebe sozinho na área e faz o gol. Pega o gol contra o Palmeiras, exatamente a mesma coisa no final do primeiro tempo. O jogador do Palmeiras recebe sozinho dentro da área, nenhum zagueiro encosta, tira o espaço do atacante que faz o gol com facilidade. A mesma coisa no jogo contra o Santos. O moleque lá de 16 anos, 17, domina a bola como quer dentro da área, os jogadores não encurtam o espaço e ele escolhe o canto e faz o gol. É um erro defensivo que devia ser trabalhado pelo Barbieri ou pelos jogadores do sistema defensivo. Alguém tem que cobrir, alguém tem que tirar o espaço do atacante dentro da área. É o beabá do futebol, né? E aí o Capasso pode ser que entre no lugar do Bambu, que também não está agradando. Então o Orediano, Capasso, Eric Marcos, o lateral Paulo Henrique pode substituir o Pumita, que defensivamente é um horror. Ofensivamente estava funcionando, mas já que não está funcionando mais ofensivamente, fica muito complicado manter o jogador como titular. E o volante Rodrigo, que pode voltar depois de ter sido reserva no jogo passado. Esses são jogadores que podem entrar no time titular. Já os jogadores que podem ir para o banco depois de atuarem como titular é o Galarza, o Pumita, o Bambu, né? Esses jogadores, e o Barros, eles podem ir para o banco de reserva. O Alex Teixeira também pode entrar como titular nesse jogo. Aí vamos ver qual é o esquema que o Barbieri vai montar, porque esse 4-3-3 não está dando certo. O Vasco não consegue ter o domínio do jogo e o Vasco não consegue jogar no contra-ataque. Ou ele deve inventar 3 zagueiros para jogar no 3-5-2, ou ele deve jogar no 4-4-2, que mais me agrada, né? Ou entrar nesse nojento 4-3-3 que não tem dado certo. É o que a gente tem. É o Vasco e o São Paulo valendo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro no sábado às 18h30. É o que nos resta, é torcer para o Vasco trazer pontos vindo lá do Morumbi
nesse desafio contra o São Paulo. Beleza? Curte o vídeo, compartilha, desejar para você uma noite abençoada. Grande abraço e com Deus. Saudações vascaínas.